Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O MPF no Distrito Federal propõe 14 ações contra ex-senador que contratou 50 funcionários fantasmas e gastou 6 milhões de reais em remunerações indevidas. O Ministério Público Federal aperta o cerco aos partidos que usam a propaganda partidária para promover candidaturas, o que é ilegal. Além da violência, as péssimas condições sanitárias nos presídios brasileiros preocupam o MPF. Em algumas unidades, a única saída é a interdição. E veja também a Arena Pantanal, um estádio para mais de 40 mil pessoas e que vai sediar 4 jogos da Copa, passa por vistoria. O Ministério Público Federal no Mato Grosso quer garantir a segurança dos torcedores. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal se esforça para conter o uso indevido de dinheiro público. O desvio acontece das mais diversas formas. No Distrito Federal, o MPF propôs 14 ações contra o ex-senador Efraim Moraes. Ele teria nomeado 50 funcionários fantasmas e gasto 6 milhões de reais com pagamentos indevidos. É um absurdo. Uma situação dessa é terrível. Cansa, né? Esse país cansa a gente. Os administradores, os políticos desse país, na verdade, cansam a gente. Desvio de dinheiro público e nomeação de funcionários fantasmas são assuntos que realmente incomodam a população. Enquanto acontecem essas coisas erradas, muitas pessoas estão passando necessidade, sofrendo, sem ter um salário digno. Muita gente precisando de emprego, muita gente estudando muito para passar no concurso público, eles fazem uma coisa dessa, eu acho absurdo, sim. Recentemente, o Ministério Público Federal no DF ajuizou 14 ações de improbidade administrativa contra o ex-senador Efraim Moraes, do Partido Democratas da Paraíba, e outras 50 pessoas. O ex-senador teria nomeado os envolvidos para exercer cargos na primeira secretaria do Senado entre 2005 e 2009, mas essas pessoas nunca deram expediente na Casa Legislativa. As ações do MPF cobram a devolução de mais de 6 milhões de reais pagos aos funcionários fantasmas, que na verdade eram parentes, apadrinhados políticos e cabos eleitorais do ex-senador. Essas pessoas, em primeiro lugar, a maioria nunca veio a Brasília. Todas elas residiam, seja em João Pessoa, no interior do estado do Paraíba, né, algumas em outros estados inclusive. Realmente o trabalho do Senado elas nunca fizeram. Elas teriam que vir a Brasília, mas ainda que trabalhassem nos seus estados, elas teriam que cumprir uma carga horária, ainda que não seja um horário fixo, teriam que trabalhar efetivamente todos os dias da semana. E o que a gente constatou, na verdade, é que essas pessoas realmente não trabalhavam. O valor desviado por Efraim Moraes equivale aproximadamente ao dobro do necessário para construir uma escola com 14 salas de aula. O secretário executivo da ONG Contas Abertas considera a atitude revoltante. É ótimo que o Ministério Público tenha tomado essa iniciativa, né, dessas 14 ações, porque quando nós já pensamos que já vimos todos os absurdos possíveis na administração pública, acabamos descobrindo que existem outros, né? Na realidade, isso envolve cerca de 6 milhões, aproximadamente 50 funcionários que eram contratados pela primeira secretaria, porque eu já acho ruim que existam funcionários, muitas vezes nos gabinetes, que eles mantenham aqui em Brasília 3 ou 4 funcionários e que guardem outros 18 ou quase 20 dentro dos estados. Agora, muito pior é saber que na primeira secretaria isso chegou a acontecer no período em que isso estava sob a responsabilidade do Efraim Moraes. Então eu acho que é um absurdo e essa punição, que a meu ver a Justiça naturalmente irá acatar a proposta do Ministério Público, essa punição será até educativa, terá um efeito pedagógico para que esse absurdo não se repita. A Advocacia do Senado informou que normas internas permitem a atividade de assessor e secretário parlamentar nos escritórios de representação nos estados de origem dos senadores. Mas para o MPF, a permissão vale apenas para cargos vinculados aos gabinetes dos parlamentares. Elas eram lotadas na primeira secretaria do Senado, que é um órgão da administração do Senado. Não é o gabinete parlamentar que é encarregado de
tratar de questões políticas. Então, isso é mais uma irregularidade, né? Elas tinham que trabalhar em prol do Senado, da administração do Senado, e não em prol da atividade política do senador. Para a ONG Contas Abertas, instituições como o Senado Federal precisam ser mais transparentes em relação às nomeações. A transparência é a principal inimiga da corrupção. Quanto maior a transparência, menor a corrupção. Se já houvesse a transparência de que você pudesse saber claramente, abrindo todos os funcionários da Câmara e do Senado, ao invés de ter que ficar consultando nome a nome, como é disponibilizado no site, talvez nós já pudéssemos ter descoberto esse absurdo que existiam esses 50 funcionários, quase todos eles contratados no exterior. Então eu acho que nós precisamos de mais transparência e precisamos também que o controle interno da Câmara e do Senado atuem, pois afinal de contas, quer dizer, esses fatos já deveriam ter sido descobertos pelo próprio controle interno. Dentro da Casa Legislativa, os parlamentares reafirmam a importância da transparência. Obviamente, eu quero que fiscalize todos. Eu gostaria que fiscalizasse a mim próprio e a todos nós, até porque de vez em quando a gente comete um erro. E é bom que alertem logo no começo. Eu acho que nós temos que, e isso cabe principalmente ao cidadão, cobrar o cumprimento da lei. Eu acho que nós, senadores, temos que dar esse exemplo também. Nós temos que ser um vidro transparente. Se a Procuradoria e os promotores agirem como estão agindo, se o Supremo agir como está agindo, e o senador, e o Senado e a Câmara desempenharem o seu papel, é um novo Brasil que está começando. A assessoria do ex-senador Efraim Moraes informou que ele ainda não foi notificado oficialmente sobre nenhuma ação. Já a administração do Senado informou por telefone que não é de competência do setor a contratação de servidores para ocupar cargos comissionados. A seguir, o Ministério Público Federal aperta o cerco aos partidos que desrespeitam as regras para a propaganda partidária. A gente volta daqui a pouco.